Tá? Então, quando ele pede, se ele te pedir a informação que está no texto, é compreensão, tá? E se ele te pedir, ele pode perguntar. Agora, se ele te perguntar, depreende-se do texto, é possível inferir. Aí ele está perguntando, o que tu pensas sobre isso? O que você consegue entender sobre o trecho, tá? Aí sim, aí é a sua ação. Sempre lembra, a interpretação é a sua ação. Então, o autor da pergunta, o examinador, ele está te pedindo ação? Haja sobre a questão. Se ele escrever no texto, segundo o texto, então você já sabe que você não vai ficar lá filosofando, não vai mais ficar em dúvida entre A e a B. Eu me lembro que concurso, fiquei em dúvida entre duas. Mamãe mandou, eu chutava uma, porque para mim as duas estavam claramente corretas. E além do tempo que você gasta lendo o texto de novo, tentando achar a resposta. E você chega na conclusão de que tem duas respostas corretas. Tá? Então, a partir de hoje, você vai focar mais nisso. Ok? Tá. E aqui a gente tem algumas palavras-chave que vão nos esclarecer sobre essa matéria. A compreensão, ela está no texto. Então, isso tem que ficar sempre claro para nós. Assim como a interpretação está além do texto. Tá? Então, ele vai te perguntar, segundo o texto, o autor, o narrador do texto diz. Olha só, o narrador do texto diz. Não é o que eu acredito, é o que ele falou, que ele escreveu claramente. O texto informa que. Se o texto informa, é o autor do texto que disse. Não fui eu. E a interpretação? Aí vai entrar a minha ação. Então, quando ele pergunta, depreende-se do texto, infere-se, conclui-se do texto. O texto permite deduzir. Essa é batata. Se cair essa, você já fica feliz. Porque se cair uma alternativa assim, ó, o texto permite deduzir, você já vai matar, porque você sabe que é o que você entendeu daquele texto ou do trecho, que geralmente eles colocam um trecho, para que você possa analisar. É possível subentender a partir do texto. Então, é o que você consegue entender. Qual a intenção do autor? Você vai adivinhar? Não. Você vai ler o texto, e daí, depois que você lê, você vai concluir, você vai compreender, você vai exercitar a sua interpretação. Então, precisa ficar muito claro para a gente que analisar um texto, interpretar um texto e compreender um texto não é a mesma coisa. No material que eu entreguei para vocês, tem um edital do último concurso de Pirassununga. E lá, nesse edital, o que eu marquei de amarelo... O seu não está amarelo? Aqui, ó. Acompanha aqui. O que eu marquei de amarelo é o conteúdo que nós vamos ver nas nossas 10 aulas. E pode localizar aí, interpretação, análise. Ele traz registrado em edital que você vai ter que trabalhar na sua prova 3 conceitos diferentes, tá? Tá lá no final, na última linha aqui do meinho aqui da folha, ó. Onde começa o edital. Então, na parte de língua portuguesa, lá no final, coloquei até em caixa alta. Análise, compreensão e interpretação de texto. Aqui. Porque o seu que você imprimiu em casa. Aqui, ó. Tá vendo? Então, ele traz registrado.
Para você, se você entrar em recurso e falar, tem duas alternativas aí nessa questão, ele vai falar, no edital consta análise, interpretação, tá? E compreensão. É uma questão de compreensão, entendeu? Porque às vezes a pessoa entra com recurso, o recurso é negado, no edital já está registrado. Então a gente tem que ter todo esse preparo na hora de fazer uma prova. Tudo bem? Até aqui? Alguém quer perguntar alguma coisa, gente? Porque eu falo, né, muito. Alguém quer perguntar alguma coisa? Até agora, tá tranquilo, né? Estou falando muito devagar, porque eu falo muito devagar. Tá? Muito bem. Então, só para a gente fixar mesmo. Tá? Teve uma das alunas que falou assim comigo, para eu entender, eu tenho que ouvir 2 vezes pelo menos a coisa. Então, está ouvindo de novo. Ó. Olhando para baixo, a informação de compreensão. Tá? E o triste está além do texto. Então, se ele te perguntar na questão, no texto o autor fala o quê? Alternativa B, tá? É o que está escrito claramente focado. E se ele te perguntar, conclui-se do texto, o que você pode entender? Sim, ele já está... E não tenha dúvida, porque às vezes você fala assim, mas pode ser a B, pode ser a C. O que vai mandar, se tu precisar entrar com um recurso, é a comanda da questão. Então, esteja bem claro para você, bem resolvido para você, a questão da comanda da questão, ok? Vamos fazer do nosso exercício aqui, onde está escrito introdução, compreensão e interpretação de texto, introdução. Leia o texto e responda à questão a seguir. Todo mundo achou? Está escrito, no meio da página, compreensão e interpretação de textos, introdução. É um texto pequeno, com apenas uma questão, para a gente já exercitar esse conceito. Assinale a opção em relação ao texto. Quando você estiver fazendo a sua prova, você vai fazer o seguinte, você pega a prova e você já vai sublinhar isso. Em relação ao texto, E aí, ao lado, você pode escrever. A questão ela é de compreensão, de interpretação ou de análise de texto? Ela é o quê? Compreensão, não é? Então, você já escreve do lado. Você já sabe que a resposta é algo que está escrito lá claramente, ok? Então, quando eu vou fazer questão, gente, é desse jeito que eu faço hoje, tá? Eu já delimito. Tá? Compreensão. Então, se a questão ela é em relação ao texto, não é uma questão que eu possa fazer sem ler o texto. Porque existem questões que eu posso fazer sem ler o texto. Nós vamos passar por muitas assim. Alternativa A. O Proágua Semiárido é um dos subprojetos derivados do Proágua Nacional. Gente, isso aqui é conhecimento de texto. Eu não sei nada disso. Eu vou partir para o texto. Agora, a nossa próxima dica é a seguinte. Quando eu ler o texto, eu tenho que, ao final do texto, responder a seguinte pergunta. Tá? Qual é o assunto do texto? Eu não posso ler o texto, um texto, qualquer um que for, que seja, sem responder essa pergunta. Do que o texto está falando, tá? E responder essa pergunta não é uma resposta genérica qualquer. A gente vai ver isso agora, tá? Como é um texto curto, eu vou fazer a leitura rapidamente. O Programa Nacional de Desenvolvimento dos Recursos Hídricos, Proágua Nacional, é um programa do governo brasileiro financiado pelo Banco Mundial.
Então, você já poderia circular aí, ó, Programa do Governo Brasileiro. Isso já vai te ajudar a responder o assunto do texto. Então, é um programa do governo brasileiro. O programa originou-se da exitosa experiência do Proágua Semiárido. Circula esse Proágua Semiárido aí, porque ele está falando para a gente que existia esse programa aí do semiárido e eles inventaram o tal do Proágua Nacional. Tudo bem. E mantém sua missão estruturante, com ênfase no fortalecimento institucional de todos os atores envolvidos com a gestão dos recursos hídricos no Brasil. Então, a missão desse negócio, gente, é a gestão dos recursos hídricos. Então, já marca aí, que ele já está falando claramente. Ele não está implícito, ele está falando claramente. E na implantação de infraestruturas hídricas viáveis do ponto de vista técnico, financeiro, econômico, ambiental e social, promovendo assim o uso racional dos recursos hídricos. Eu pergunto para vocês, qual é o assunto desse texto? É o sobre os recursos hídricos, informar o quê? Falar qual é a função do Proágua Nacional, tá? Então, tudo isso faz parte do assunto do texto. Mas se a gente for organizar isso que a gente está fazendo agora já é um pressuposto da nossa compreensão, do que a gente entendeu do que está escrito. Então, ele está falando de um programa do governo. E qual que é o objetivo desse programa? Para que serve esse programa, gente? Gerir os recursos hídricos, tá? Então, um programa que busca gerir os recursos hídricos. Isso é muito importante, porque em muitas questões ele vai te perguntar isso, qual é o assunto do texto. E vai ter as armadilhas para isso. E as armadilhas, no caso dessa questão, elas estão nas alternativas, tá bom? Vamos para a alternativa A. O Proágua Semiárido é um dos subprojetos derivados do Programa Água Nacional. Isso está correto? É o contrário. Muito bem. Então, primeiro, a gente teve o programa regional, que nós podemos dizer que foi lá do semiárido, e depois a gente teve o programa nacional. Então, observa que, geralmente, nas alternativas, você vai ter uma questão totalmente errada, ou muito absurda, tá? E vai sobrar as duas da dúvida. A B. O governo brasileiro vem se mostrando atuante na implementação de políticas públicas que promovam o desenvolvimento nacional. Isso está no texto? Essa é a questão da interpretação, tá? Não está escrito isso no texto. Ah, Leire, mas todo programa de governo busca ajudar no desenvolvimento. Mas lá está escrito isso explicitamente lá no texto? Não está. Na C, a ênfase no fortalecimento institucional de todos os atores envolvidos com a gestão dos recursos hídricos é exclusiva do Proágua Semiárido? Não é exclusivo. Mesmo porque o texto está falando de dois programas diferentes, tá? Então, essa questão está errada apenas pela palavra exclusiva aí. Então, circula essa palavra, é uma palavra perigosa, é uma palavra de exclusão. E trabalhar, você esteja sempre atento quando você vê a palavra exceto, excluído. Já fica ligado, porque são questões que geralmente trazem uma pegadinha para a gente. Então, a C está errada por isso.
Tanto o Proágua Semiárido como o Programa Nacional promovem o uso racional dos recursos hídricos? Os dois programas fazem isso? Sim, e isso está escrito no texto? Está, com certeza. E quando a gente fez aqui, nós resumimos todo o texto só nisso aqui. A resposta já estava aqui. São os dois programas que buscam fazer isso. Só que quando eu vou responder isso, qual o assunto do texto, eu preciso complementar aqui. É um programa só? São dois programas que buscam isso, tá? Então, foca. Quando você for ler o texto, no final, você já escreve com o seu lápis lá rapidinho. Qual é o assunto daquele texto? O que o autor está polemizando? O que ele está trazendo de informação? Isso vai te ajudar na hora da questão. Às vezes você nem precisa ler o texto inteiro de novo, tá? Esse é o nosso gabarito, a D, mas na E a gente ainda tem a expressão sua missão estruturante refere-se ao Banco Mundial. A gente não precisa nem ler o texto para falar que o Banco Mundial emprestou o dinheiro, mas o texto fala da missão do Banco Mundial? Não, então essa é aquela alternativa mesmo excludente, que está totalmente fora. Tá? Mas falo para vocês, uma pessoa que vai fazer uma prova, sem ter estudado nada, pode ser levada a marcar a alternativa D? Pode, principalmente se ela estiver cansada. Se for uma questão que está lá no final da prova, ela já está cansada, ela fala assim, eu li sobre o Banco Mundial no texto. E marca qualquer coisa, tá? Mas a pessoa que faz focada, já com essas dicas, com essas estratégias de leitura, não vai errar uma questão. Essa questão pode parecer confusa em uma primeira leitura, se você não tiver essas técnicas assim, mas se você for fazer a prova já estudando esse conteúdo, revendo essa matéria, você vai falar, nossa, eu já errei questão tão fácil, já errei questão tão boba na minha vida, gente, como que eu... Porque falta aquela coisa que a gente muito raras vezes consegue fazer, que é estudar um edital. Você consegue estudar todo o conteúdo do edital? Muito complicado. Então você fala assim, ler e interpretar o texto eu já sei. A maioria das pessoas faz isso. Quando vai pegar um edital e escolher o que ela vai estudar, ela pula a leitura e interpretação de texto. Ela vai falar assim, isso aí eu vejo na hora, eu vou ler o texto, entender o texto e marcar certa. Não é bem assim que acontece, não. Ok?